A chuva começou antes do entardecer, fina e constante, como se o céu tivesse decidido lavar o que restava do dia. Eu já estava cansada quando estacionei o carro diante da pequena pousada, uma construção antiga, com varandas de madeira e luzes amareladas nas janelas. Fazia horas que eu dirigia sem destino certo, tentando fugir de São Paulo e de tudo que ainda me prendia lá. Entrei com o casaco molhado, o cabelo grudado na testa e o coração meio descompassado. Tudo cheirava a café e madeira úmida. Atrás do balcão, uma mulher de cabelos presos e olhar calmo levantou os olhos para mim. Boa noite, eu disse, tentando sorrir. Vocês têm quarto disponível? Ela assentiu. Temos, sim. Quer um simples ou suíte? O melhor que você tiver. Minhas palavras soaram mais frias do que eu pretendia. Só por 1 ou 2 noites. Ela digitou algo no computador, enquanto eu tirava o anel do dedo, um gesto automático, que faço sempre que alguém me olha por tempo demais. Nome, por favor? Perguntou. Isadora Menezes. Foi então que vi algo mudar no rosto dela. O leve susto, o breve silêncio. Ela piscou devagar, como quem engole uma lembrança amarga. Você é, da família Menezes de São Paulo? A pergunta me fez engolir seco. Ainda era estranho ouvir aquele sobrenome na boca de alguém. Sou, sim. Você me conhece? Ela hesitou antes de responder. Trabalhei com o Rodrigo. Meu corpo inteiro pareceu reagir ao nome dele. Rodrigo. Meu ex-marido. O homem que eu amei e odiei na mesma medida. O homem que morreu me deixando uma pilha de dívidas, um escândalo e um silêncio impossível de explicar. Faz tempo, murmurei, desviando o olhar. Ela apenas assentiu, profissional, discreta. Mas havia algo nos olhos dela, uma mistura de compaixão e curiosidade. Algo que me desarmou. Peguei a chave, agradeci e subi as escadas. O corredor cheirava a sabão e chuva. Quando fechei a porta do quarto, sentei na cama e respirei fundo. Eu não devia ter vindo. Não devia ter dito o nome verdadeiro. Mas já era tarde. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café. Vesti o casaco e desci, tentando não parecer deslocada. Ela estava na cozinha, mexendo uma panela. Você faz o café daqui? Perguntei. Faço. Prefere preto ou com leite? Preto, forte, respondi. Igual ao cheiro que tem aqui. Ela riu, e o som me fez sorrir também. Era a primeira vez em semanas que algo dentro de mim parecia leve. Passamos a conversar como quem se reconhece de um sonho antigo. O nome dela era Helena. Tinha deixado São Paulo há pouco tempo, também fugindo de algo que não quis me contar. Falava devagar, com pausas longas, como quem pesa cada palavra antes de soltar. Nos dias seguintes, percebi que começava a procurá-la com o olhar. Às vezes, eu fingia que descia para pegar mais café, quando na verdade só queria vê-la mexendo as mãos, ou ouvindo o som suave da voz dela falando com os hóspedes. A verdade é que fazia tempo demais que eu não me sentia vista. E Helena me olhava, não como a viúva de Rodrigo Menezes, nem como o nome arranhado nas manchetes de um escândalo, mas como uma mulher de verdade. Na terceira noite, a chuva voltou, mais pesada. Faltou luz por um tempo. Helena acendeu algumas velas na cozinha e me chamou para esperar lá, enquanto o gerador voltava. Sentei-me à mesa, observando a chama tremeluzir entre nós. Ela parecia diferente à luz das velas, mais vulnerável, mais próxima. Você sente falta de São Paulo? Perguntou, mexendo no café. De algumas coisas, sim. Outras, eu queria esquecer. Ela ficou em silêncio, esperando, mas eu não consegui dizer mais nada. Ele era um bom homem. A voz dela veio baixa, como se pedisse desculpa antes mesmo de perguntar. Fiquei olhando para as próprias mãos. O ouro do anel, que eu ainda usava no bolso, pesava como chumbo. Era, até deixar de ser. Por um instante, só o som da chuva respondeu por nós. Foi quando nossos dedos se tocaram. De leve. Inocente. Mas aquele toque foi mais do que suficiente. Um arrepio subiu pelo meu braço. Ela não recuou. Eu também não. Ficamos ali, suspensas num tempo estranho, até que o gerador voltou e a luz fria destruiu o feitiço. Ela se afastou rápido, envergonhada. Vou ver o sistema. Mas eu sabia que não era o sistema que a fazia fugir. Era o mesmo medo que crescia em mim. Nos dias seguintes, tentei manter distância. Só que a presença dela me perseguia, no cheiro de café, no som dos passos pelo corredor, no eco do meu próprio nome dito com aquela voz calma. Eu sabia que precisava ir embora. Estava ali há tempo demais, e nada bom nascia de um refúgio longo demais. Mas o que me prendia não era o lugar, era ela.
Naquela tarde, quando o sol finalmente apareceu depois de tantos dias de chuva, decidi dizer que partiria. Já fiquei tempo demais aqui, anunciei, tentando soar firme. Helena apenas assentiu, mas o olhar dela tremeu um pouco. Vai voltar para São Paulo? Não sei. Talvez vá para qualquer lugar onde ninguém me reconheça. Ela respirou fundo e disse: se quiser, pode ficar aqui. Aquilo me atingiu de um jeito que eu não esperava. Se eu ficar, as coisas vão mudar. Já mudaram. Foram essas palavras. Só isso. Mas foi o suficiente para quebrar a última barreira. Eu dei um passo. Ela ficou. E o mundo pareceu parar quando nossos lábios se tocaram. Foi um beijo breve, confuso, cheio de medo e de vontade. Um beijo que pedia desculpas e, ao mesmo tempo, implorava para durar. Quando nos afastamos, meus olhos ardiam. Eu sabia que não devia. Sabia o que custava me deixar sentir de novo. Eu não posso, sussurrei. Não de novo. Helena não respondeu. Só me olhou com aquela mistura de ternura e dor que eu nunca soube lidar. Saí da cozinha e fui direto pro quarto. Fechei a porta, encostei a testa na parede e chorei. Chorei pelo que perdi, pelo que nunca pude dizer e pelo que agora começava a nascer dentro de mim, algo que eu não tinha força para impedir. Lá fora, a chuva voltou a cair. E eu entendi, com uma clareza cruel, que às vezes o amor vem no momento errado, mas mesmo assim, vem. Na manhã seguinte, o mundo parecia o mesmo, mas eu não era mais. O café tinha o mesmo cheiro, a chuva batia igual nas telhas, mas tudo dentro de mim estava em desordem. Passei a noite em claro, tentando convencer meu corpo de que aquele beijo não tinha acontecido. Que era só um impulso, uma confusão, uma carência qualquer. Mas a lembrança da boca dela insistia. O toque, o calor, o tremor involuntário das mãos. Quando desci, Helena já estava na cozinha, mexendo no bule. Fingimos normalidade, duas atrizes ruins tentando manter a cena. Dormiu bem? Ela perguntou, sem me olhar. Um pouco. Menti. O silêncio que veio depois foi quase físico, como uma parede entre nós. Eu quis dizer mil coisas. Desculpa, eu não devia, eu não posso. Mas nenhuma palavra saiu. Fiz minha mala antes do meio-dia. Não olhei muito ao redor. Quanto menos eu olhasse, menos aquilo me prenderia. Peguei a chave do carro, e enquanto o motor aquecia, vi Helena na varanda, segurando uma caneca. Ela me olhava, mas não dizia nada. Dei partida. Mas não consegui ir muito longe. A estrada molhada me devolvia o reflexo do céu e de mim mesma, e eu não gostava do que via. Parei no acostamento, desliguei o carro e respirei fundo. Meus olhos se encheram d'água, e pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti sentir raiva. Raiva de mim. Raiva do passado. Raiva por ter encontrado paz no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. E foi ali, com a chuva batendo no para-brisa, que as lembranças voltaram. 2 anos antes. Eu e Rodrigo ainda éramos o casal que todo mundo achava perfeito. As aparências nos sustentavam, a casa grande, os jantares, os sorrisos em fotos. Mas por dentro já éramos ruínas. Ele bebia demais. E quando bebia, virava outra pessoa. As discussões começaram pequenas, uma conta, uma ausência, uma mentira. Depois vieram os gritos, os silêncios longos, os pedidos de desculpa que nunca significavam nada. Lembro de uma noite em especial. Eu estava sentada no chão da cozinha, o rosto quente e o coração em pedaços, enquanto ele dormia no sofá, alheio. Foi ali que percebi que o amor pode ser uma prisão bonita. Eu quis ir embora muitas vezes. Mas ele sempre sabia como me fazer ficar, não com carinho, mas com medo, culpa e promessas vazias. O acidente aconteceu numa dessas noites. Ele tinha bebido. Brigamos. Eu gritei que ia sair de casa. Ele pegou as chaves, saiu primeiro, acelerando como se o mundo tivesse virado inimigo. E então, o som do telefone. O carro destruído. O corpo. E depois, o vazio. Foram meses de manchetes. Viúva de empresário é investigada. Briga antes do acidente. Fontes dizem que o casal estava em crise. Ninguém quis ouvir a minha versão. E eu também não tinha forças para contar. Foi por isso que eu fugi. Por isso e por outra coisa que nunca contei a ninguém. Antes de ele morrer, eu já não o amava. Pior, já havia conhecido alguém. Uma mulher. Era uma advogada da empresa, Clara. Sutil, inteligente, gentil. Eu me sentia viva perto dela, pela primeira vez em anos. Mas quando Rodrigo descobriu, o inferno se abriu. E depois do acidente, tudo o que restou foi a culpa. Desde então,
Jurei nunca mais me aproximar de ninguém. Nunca mais me permitir sentir o que eu sentia por Clara. E então apareceu Helena. Voltei para a pousada no fim da tarde. Dessa vez, não sabia o que dizer. Helena estava sentada no balcão, o cabelo preso num coque, lendo algo num caderno. Quando me viu, ficou em silêncio por alguns segundos. Achei que já tivesse ido, disse ela, sem levantar. Tentei. Ela fechou o caderno, devagar. E por que voltou? Porque eu não consegui. Ela levantou os olhos. E o olhar dela me desmontou mais do que qualquer palavra. Eu sei o que você deve estar pensando, falei, a voz trêmula. Que eu tô confusa, que é só um momento. Mas não é. Só que eu também não sei o que fazer com isso. Helena se aproximou um pouco, mas manteve distância. Você não precisa saber agora. Preciso sim, insisti. Porque eu já fiz isso antes. Já me deixei sentir e depois paguei caro por isso. Ele te machucou? Fiquei em silêncio. E no meu silêncio, ela entendeu. Isadora, eu não quero te ferir. A voz dela era um sussurro. Mas eu também não consigo fingir que nada aconteceu. Meus olhos arderam. Eu não sei lidar com o que é bonito. Ela se aproximou. Então deixa eu te mostrar que o bonito também pode ser leve. Foi a coisa mais simples e mais perigosa que alguém já me disse. Nos dias seguintes, a tensão se tornou quase um personagem entre nós. O toque de dedos ao servir café, o olhar demorado quando cruzávamos no corredor, o silêncio carregado de algo que ambas tentávamos conter. À noite, eu me pegava imaginando como seria encostar o rosto no pescoço dela, sentir aquele cheiro de chuva e sabão. E ao mesmo tempo, vinha o medo, o velho, familiar medo de ser castigada por desejar. Certa tarde, o céu escureceu cedo. Helena veio até mim, molhada de chuva, o cabelo solto, o rosto iluminado de uma coragem que eu não tinha. Você vai passar o resto da vida fugindo? Perguntou. Talvez. É mais fácil. Não é. Ela se aproximou, os olhos fixos nos meus. Ficar parada no mesmo lugar também machuca. E foi assim, um passo, um toque, o beijo que não conseguimos evitar. Dessa vez não havia luz fria nem gerador para interromper. Só o barulho da chuva, o coração descompassado e a sensação de que o tempo inteiro se partia em dois, antes e depois dela. Beijei Helena como quem pede perdão. Ela me beijou como quem promete cura. Quando nos afastamos, o ar era outro. Eu não sei o que vai ser de nós, murmurei. Também não sei, respondeu. Mas pela primeira vez, eu quero descobrir. Naquela noite, fiquei acordada vendo o teto, ouvindo a chuva cessar. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio dentro de mim não doía. Mas o medo ainda estava lá, adormecido, à espreita. E eu sabia, cedo ou tarde, o passado bateria à porta. Depois daquela noite, algo mudou entre nós. Não houve declarações, nem promessas. Apenas uma leveza silenciosa, um acordo não dito de que continuaríamos ali, no meio do caos, tentando aprender a respirar juntas. Helena me olhava diferente agora. Havia ternura, mas também um tipo de coragem que eu invejava. Ela sempre pareceu mais forte do que eu, mesmo quando o mundo desabava, mantinha um jeito firme, um olhar que sustentava. Nos dias seguintes, ficamos presas naquela espécie de paraíso escondido entre as serras, onde o tempo parecia andar devagar. As manhãs eram cheias de café, o cheiro doce se espalhando pelo corredor, e o som de chuva lá fora como trilha constante. Helena batia na minha porta antes das 7. Às vezes com uma bandeja, às vezes só com um bom dia e um sorriso. E eu, que tinha esquecido o que era sorrir de verdade, comecei a sorrir de volta. Ela tinha esse dom, o de me fazer esquecer do que doía. Uma tarde, o sol apareceu depois de semanas, e Helena me chamou para ir até o rio. Disse que precisava lavar uns panos da pousada, mas no fundo era só desculpa para sair de dentro. O caminho era de terra, cheio de cheiro de mato molhado. Helena andava na frente, o cabelo solto balançando com o vento. Havia algo hipnótico em observar como ela se movia, firme, natural, viva. Quando chegamos, ela tirou os sapatos e entrou na água gelada, rindo. Vem, disse. Não é tão fria quanto parece. Duvido, respondi, mas fui. A água subiu pelos tornozelos e depois pelos joelhos, e por um instante o mundo ficou só som e brilho. Ela se aproximou, molhou as mãos e jogou algumas gotas em mim. Eu ri, sem me reconhecer naquele riso leve. Assim, sim, ela disse. Agora você parece viva. Eu estou viva. Foi a primeira vez que disse isso em voz alta sem mentir. Helena se aproximou mais. O ar entre nós ficou denso, úmido,
e o tempo parou como sempre parava quando nossos olhos se encontravam. Ela levantou a mão e afastou um fio de cabelo do meu rosto. Foi um gesto simples, mas meu corpo inteiro reagiu. Não precisei de palavras. Ela também não. Nos aproximamos devagar, até que os lábios se encontraram de novo, suaves, calmos, diferentes do beijo urgente da outra noite. Era um toque que não pedia, só dizia. Um beijo que parecia prometer recomeço. O som do rio corria ao redor, as árvores balançavam, e o mundo parecia finalmente ter encontrado um ritmo que fazia sentido. Voltamos em silêncio. Não aquele silêncio pesado, cheio de medo, mas o silêncio que vem quando duas pessoas sabem exatamente o que sentem e não precisam explicar. De noite, Helena me chamou para jantar na varanda. Ela tinha preparado um ensopado simples, mas o que me desarmou foi o cuidado. A toalha limpa, a vela acesa, a música baixa no rádio. Eu devia ter feito algo mais bonito, ela disse. Tá perfeito. E estava. Comemos quase sem falar. O vento soprava leve, e o cheiro da comida se misturava ao da madeira molhada. Quando terminei o vinho, olhei para ela e perguntei: por que você não tem medo? Ela deu um sorriso triste. Eu tenho. Só aprendi a não deixar o medo mandar em mim. Eu ainda não consegui isso. Então me deixa te ensinar. Ela estendeu a mão. Eu a segurei. E naquele toque havia uma promessa silenciosa de paciência, de cuidado, de amor que não queria ser pressa. Os dias foram se misturando em uma rotina que eu jamais imaginei voltar a ter. Fazíamos café juntas, cuidávamos do jardim, e à noite, às vezes, ficávamos sentadas no sofá da recepção, falando sobre o nada. Eu contava histórias da infância, e ela ouvia com atenção genuína, como se cada lembrança fosse uma peça do quebra-cabeça que me compunha. Havia carinho em cada gesto, e o carinho, percebi, pode ser mais íntimo do que o toque. Uma noite, o vento estava forte, e a pousada parecia respirar junto com a tempestade. Helena apareceu no meu quarto, enrolada num cobertor, dizendo que o barulho da chuva não a deixava dormir. Deitei um pouco pro lado, e ela se encolheu ao meu lado, rindo baixinho. Ficamos ali, sem nada acontecer além da presença. O calor do corpo dela perto do meu, a respiração calma, o tempo desacelerado. Senti o coração bater em um ritmo que há muito tempo eu não ouvia. Ela encostou a cabeça no meu ombro, e eu fechei os olhos. Às vezes eu penso que a vida me trouxe pra cá só pra te encontrar, ela murmurou. Demorei a responder. E se for isso mesmo? Perguntei. E se tudo o que deu errado antes tivesse que acontecer pra eu te reconhecer agora? Ela levantou o rosto e me olhou como quem enxerga além do que é visível. Então que a gente não desperdice. E foi ali, naquele instante simples, que percebi que o amor podia ser silencioso, e ainda assim gritar dentro da gente. Os dias viraram semanas. Eu já não pensava mais em ir embora. As notícias, os rumores, os fantasmas de São Paulo, tudo parecia distante, quase esquecido. Mas o mundo não esquece da gente tão fácil. E eu sabia, no fundo, que aquele tempo emprestado ia acabar. Ainda assim, eu quis viver. Quis sentir cada café, cada toque, cada riso. Helena nunca me pediu nada. Não perguntou sobre o passado, não cobrou promessas. Apenas ficou. E ficar, às vezes, é o gesto mais bonito que alguém pode oferecer. Na última noite antes da virada do mês, o céu limpou. As estrelas eram tantas que parecia mentira. Sentamos na varanda, envoltas no mesmo cobertor, olhando pro alto. Promete uma coisa? Perguntei. Qual? Que se eu for embora um dia, você não vai me odiar. Ela respirou fundo. Não sei prometer isso. Mas posso prometer que vou te entender. Eu sorri, com o coração apertado. Então tá bom. Ela encostou a cabeça no meu ombro. O vento trouxe o cheiro de terra molhada e esperança. E eu entendi, ali, que o amor de verdade, não é sobre durar para sempre. É sobre existir, mesmo quando o mundo diz que não pode. As manhãs voltaram a ser tranquilas por um tempo. Café, cheiro de pão assando, o som distante de pássaros. O mundo parecia ter esquecido de mim, e eu agradecia por isso. Helena e eu vivíamos uma rotina silenciosa, feita de gestos pequenos e significativos. Ela ajeitando a gola do meu casaco antes de eu sair, eu deixando bilhetes entre as páginas dos livros dela, palavras simples como volta logo, dorme bem, te ouvi no vento hoje. Eu me sentia em paz, e a paz era uma coisa estranha depois de tanto tempo fugindo. Mas o problema da paz é que ela também nos deixa vulneráveis. É quando você abaixa a guarda que o passado encontra a brecha. Foi numa terça-feira. Chovia leve,
e Helena estava na cidade comprando mantimentos. Eu cuidava da recepção quando ouvi o barulho de um carro estacionando. Um SUV prata, com o som do motor abafado e uma elegância que não pertencia àquela cidade. Quando a porta abriu, o ar saiu do meu peito. Clara! Ela desceu do carro com o mesmo olhar que eu lembrava, firme, sereno, mas dessa vez com algo de mágoa misturado. O tempo não tinha mudado quase nada nela. Mas em mim, havia uma vida inteira entre aquela mulher e quem eu tinha me tornado. Isadora, ela disse, sem hesitar. Eu sabia que te encontraria. Meu corpo congelou. O que você está fazendo aqui? Procurando você. A voz dela era baixa, mas não fria. Você desapareceu sem dizer nada. Eu me apoiei no balcão. O coração batia como se quisesse fugir antes de mim. Eu precisava sumir, Clara. Eu não tinha escolha. Ela se aproximou devagar. Você sempre teve escolha. Só não quis encarar o que sentia. Fechei os olhos. Era cruel como as pessoas do passado sabiam acertar em cheio. Eu ouvi falar de você. Ela continuou. Um amigo em comum comentou que te viram aqui. Eu precisava saber se você estava bem. Estou. Mentira. Quer dizer, eu estava. Clara suspirou, encostando no balcão. Eu nunca quis te machucar, Isadora. Você sabe disso. Eu ri, nervosa. Ninguém nunca quis. Ele te fazia mal. Ela falou, agora firme. Você não precisava pagar pelo que aconteceu. Mas eu pago todos os dias. O silêncio que se instalou foi o mesmo de anos atrás. Pesado, cheio de tudo o que nunca dissemos. E foi nesse silêncio que ouvi o som do portão. Helena. Ela entrou com as sacolas, rindo de algo que o motorista do táxi dissera. Mas o sorriso sumiu quando viu Clara. O ar entre nós ficou denso, espesso, impossível de atravessar. Helena, comecei. Essa é a Clara. Helena assentiu devagar. A advogada. Clara estendeu a mão. Prazer. O prazer é dela, Helena respondeu, deixando a sacola sobre o balcão. A voz dela não era grossa, nem fria. Mas havia algo cortante nela, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não sabia que você, Clara começou. Que ela estava com alguém. Helena interrompeu. Pois é. Às vezes a gente acha que o passado fica no passado, mas ele adora reaparecer na hora errada. Eu senti o chão se mover. Helena, por favor. Ela respirou fundo, sem me olhar. Eu preciso dar uma volta. E saiu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Fiquei sozinha com Clara, o som da chuva voltando a dominar o espaço. Ela me observava em silêncio, o olhar dividido entre compaixão e arrependimento. Eu não devia ter vindo, ela disse, finalmente. Achei que ainda podia te ajudar. Não é culpa sua, respondi. Só que agora, é diferente. Você a ama. A pergunta me atravessou. Por um instante, não consegui responder. Mas a resposta estava em tudo, nas manhãs, no cheiro de café, nos risos, na paz que ela me deu. Sim, sussurrei. Amo. Clara assentiu, o olhar marejado. Então não estraga isso por medo. Eu só vim me despedir direito. E antes de ir, me abraçou. Um abraço breve, sem desejo, só despedida. Mas o destino tem um humor cruel. Helena voltou exatamente nesse momento. Ela parou na porta, o olhar preso em nós, o corpo rígido. E antes que eu dissesse qualquer coisa, virou as costas e subiu as escadas. Demorei um tempo para subir. Quando bati na porta, ela não respondeu. Mas eu entrei mesmo assim. Helena estava sentada na cama, as mãos cruzadas sobre o colo, os olhos fixos no chão. Não é o que você pensa, comecei. Ela riu, sem humor. Eu nem sei mais o que eu penso. Ela só veio se despedir. E precisou te abraçar para isso. Helena. Ela levantou. Eu não tô brava por ela ter vindo. Eu tô brava porque você não confia em mim. Porque você some dentro de si toda vez que o passado toca a porta. Fiquei em silêncio. Ela tinha razão. Eu tenho medo, confessei. De que tudo isso acabe, de que eu volte a destruir o que amo. Helena respirou fundo e se aproximou. Eu não sou ele, Isadora. Eu sei. Então não me pune pelo que ele fez. Meus olhos arderam. Ela tocou meu rosto, com uma doçura que desarmava qualquer defesa. Eu não quero te perder, sussurrei. Então fica. De verdade, dessa vez. E foi ali, naquela entrega cansada e sincera, que entendi que o amor não é sobre não ter medo. É sobre continuar mesmo com ele. Naquela noite, dormimos de mãos dadas. Lá fora, a chuva parou. Mas dentro de mim, algo ainda desabava, e eu não sabia se era o fim do medo ou o começo de outra tempestade. Nos dias seguintes, o silêncio foi o nosso maior inimigo.
Helena não me evitava, mas também não se aproximava. Ficávamos no mesmo espaço, respirando o mesmo ar, mas havia uma distância nova entre nós, feita de medo, orgulho e lembranças demais. Eu sabia que precisava falar, explicar, abrir as portas que sempre mantive trancadas. Mas também sabia o risco. Quando alguém conhece toda a verdade, pode decidir não ficar. Numa noite de sábado, a pousada já estava vazia. A chuva fina caía lá fora, e o som era quase um convite à confissão. Encontrei Helena na cozinha, lavando as xícaras. O vapor subia devagar, e a luz amarelada fazia o rosto dela parecer ainda mais humano, mais perto, mais real. Eu preciso te contar tudo, disse, antes que o medo me fizesse calar. Ela não virou de imediato, mas parou o que fazia. Tudo o quê? Sobre mim. Sobre o Rodrigo. Sobre o que aconteceu. Ela enxugou as mãos no avental e se apoiou na pia. Eu estou ouvindo. Respirei fundo. E pela primeira vez em anos, contei tudo. Contei sobre o casamento que foi se desfazendo aos poucos, sobre as brigas, as humilhações, o medo constante. Contei sobre a noite do acidente, sobre as coisas que ele disse antes de sair de casa, sobre o som do telefone que mudou minha vida. Contei sobre Clara, sobre o amor que nasceu no meio do caos e sobre o peso de ter desejado outra pessoa enquanto ele ainda estava vivo. Enquanto falava, vi os olhos de Helena se encherem, não de julgamento, mas de dor por mim. Você passou por tudo isso sozinha? Perguntou. Sim. E quando ele morreu, todos acharam que eu tinha culpa. E talvez eu tenha. Não pelo acidente, mas por ter parado de amá-lo muito antes disso. Ela se aproximou, devagar. Amar alguém não é obrigação, Isa. O apelido escapou dela sem pensar. E doeu e curou ao mesmo tempo. Eu tinha medo, continuei. De mim, de machucar, de ser vista. E quando te conheci, tudo isso voltou. Eu quis fugir, mas você me encontrou mesmo assim. Helena enxugou uma lágrima minha com o polegar. Eu não quero ser teu castigo. Quero ser teu abrigo. Meus olhos se fecharam, e por um instante, tudo pareceu em paz. Mas a paz é uma ilusão que não dura. Na manhã seguinte, o barulho do telefone me acordou. Helena já estava na recepção. Quando atendi, uma voz desconhecida soou do outro lado. Senhora Menezes. O nome me cortou por dentro. Fazia meses que ninguém me chamava assim. Quem fala? Aqui é do Correio Nacional. Estamos fazendo uma atualização sobre o caso Menezes. Recebemos informações de que a senhora está vivendo em uma pousada no interior. Gostaria de confirmar? Meu coração disparou. Deve haver algum engano. E não há. A voz soava segura. Temos fotos, inclusive. Desliguei. Helena me olhava, preocupada. Quem era? Ninguém. Menti. Um trote. Mas ela me conhecia bem demais. Foi sobre o Rodrigo, não foi? Não consegui responder. Naquela tarde, o inevitável aconteceu. Um carro estranho parou diante da pousada, e 2 repórteres desceram com câmeras e gravadores. Senhora Menezes. Gritaram. Pode nos dar uma palavra? Helena saiu antes de mim, o olhar firme, protetor. Ela não vai falar com ninguém. Estamos apenas buscando a verdade, respondeu o homem, insistente. O público tem o direito de saber onde ela está. Helena deu um passo à frente. E ela tem o direito de recomeçar. Mas era tarde demais. Os vizinhos começaram a se aproximar. Olhares, murmúrios. Meu nome correndo de boca em boca como uma maldição. Voltei pro quarto, tremendo. Peguei a mala. Eu sabia o que vinha depois. Curiosidade, julgamento, fuga. A história sempre se repetia. Mas quando comecei a jogar as roupas dentro da bolsa, Helena apareceu na porta. Você vai fugir de novo? Não posso arrastar você para isso. Eu não pedi para você me poupar. Pedi para você ficar. E se tudo desmoronar? Então a gente reconstrói. Ela se aproximou. Mas me deixa decidir se eu quero ficar ou não. Meus olhos se encheram. Eu não quero te machucar, Helena. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos. O que me machuca é te ver tentando se esconder da vida. E foi ali, naquele instante, que entendi que amor não é esconder o que somos para proteger o outro, é deixar o outro ver tudo, e ainda assim escolher ficar. Naquela noite, os repórteres foram embora. A cidade falava, claro. Mas dentro da pousada, o mundo era outro. Helena me esperava na varanda, com o cobertor no colo e uma garrafa de vinho aberta. Sentei ao lado dela, em silêncio. Sabe o que eu pensei hoje? Ela disse, olhando pro céu. Que a gente passa a vida tentando ser lembrada do jeito certo, quando o que importa é ser amada do jeito que se é.
E se ninguém entender? Então a gente entende uma a outra. Fiquei olhando para ela, o rosto calmo, a força serena. E percebi que era ali, naquele pedaço esquecido de mundo, que eu finalmente me sentia inteira. O passado podia berrar o quanto quisesse. Mas o amor, agora, falava mais alto. Os dias seguintes foram de um silêncio diferente, não aquele que acalma, mas o que pesa. A pousada, antes escondida entre árvores e névoa, agora parecia pequena demais para tudo o que estava acontecendo. O escândalo se espalhou rápido. Fotos minhas e de Helena circulavam em sites locais, manchetes que falavam de recomeço misterioso, viúva sumida e história não contada do caso Menezes. Não importava o quanto a notícia distorcia a verdade, o público sempre prefere a versão mais cruel. Helena tentava disfarçar. Sorria para os hóspedes, cumprimentava os vizinhos, fingia normalidade. Mas eu via nos olhos dela o cansaço, o medo disfarçado, a tensão de quem quer proteger e não sabe como. Eles vão se cansar, ela dizia. Sempre se cansam. Mas eu sabia que não era tão simples. O passado, quando volta, não vem para conversar. Vem para destruir. Naquela noite, a pousada estava quase vazia. Só uma família hospedada. Eu desci para ajudar Helena a fechar as janelas antes da chuva. Quando ela me viu, largou o pano na mesa e veio direto ao ponto. A gente precisa decidir o que vai fazer, Isa. O que quer dizer? Você vai continuar se escondendo? Ou vai contar sua versão? Respirei fundo. Se eu falar, tudo volta. A imprensa, os julgamentos, os advogados. Eu não quero te colocar nisso. Eu já estou nisso. A voz dela era firme, mas havia dor. Eu escolhi estar. Fiquei olhando para ela. A coragem de Helena sempre me desconcertava. Ela não fugia das coisas, nem de mim. Se você quiser que eu vá embora, eu vou, murmurei. Talvez seja mais fácil para você. Ela balançou a cabeça, sem hesitar. Fácil nunca foi o que eu quis. A frase ficou pairando entre nós. E pela primeira vez desde o início da tempestade, eu chorei sem vergonha. Helena me abraçou. E foi ali, no meio da cozinha escura e molhada, que eu entendi que o amor dela não era o tipo que se desfaz com medo. Era o tipo que fica, mesmo quando tudo parece impossível. Na manhã seguinte, um envelope foi deixado na porta da pousada. Sem remetente. Dentro, uma carta. Senhora Menezes. O Correio Nacional publicará uma matéria completa no domingo. Caso queira se manifestar oficialmente, entre em contato até sexta-feira. Redação investigativa. As letras me pareceram frias, impessoais. Mas o impacto foi como um soco. Mostrei a carta a Helena. Ela leu em silêncio e, depois de alguns segundos, olhou para mim. É a sua chance. Chance de quê? Perguntei, cansada. De contar a verdade. De não deixar que decidam quem você é. Fiquei pensando na palavra verdade. Quantas vezes eu mesma já a distorci para sobreviver. Passei a tarde escrevendo. No papel, as palavras saíam lentas, pesadas. Eu contei tudo. O amor que acabou, o medo, o abuso, a culpa, o acidente. Mas também falei do que veio depois, de Helena, da calma, da reconstrução. Quando terminei, mãos tremendo, deixei o envelope sobre a mesa. Helena o pegou e me olhou nos olhos. Quer que eu envie para eles? Demorei a responder. Não. Respirei fundo. Quero que leia primeiro. Ela abriu devagar, e enquanto lia, vi os olhos dela se encherem d'água. Quando terminou, me abraçou. Isso não é uma defesa, Isa. É um renascimento. E naquele momento, percebi que talvez ela tivesse razão. Na sexta-feira, enviamos a carta. No domingo, a matéria saiu. O título dizia: A mulher que sobreviveu ao escândalo, Isadora Menezes fala pela primeira vez sobre amor, culpa e recomeço. Eu tremia ao ler, mas, pela primeira vez, não senti vergonha. A matéria era humana. Falava da violência, da solidão, e de como o silêncio também pode ser uma prisão. Havia uma foto minha na varanda da pousada, tirada de longe. O rosto cansado, mas sereno. E uma frase minha em destaque. Eu não busco perdão. Busco paz. Helena me mostrou o jornal impresso, sorrindo. Agora o mundo sabe. E se o mundo não entender, então que aprenda. Naquela noite, a pousada ficou cheia de novo. Gente que vinha de longe para conhecer o refúgio da mulher da matéria. Alguns curiosos, outros solidários. Mas algo mudou. Ninguém me olhava mais como um fantasma. E quando eu e Helena fechamos a recepção, o silêncio voltou a ser leve. Sabe o que eu aprendi contigo? Perguntei. O quê? Que coragem não é não ter medo.
É amar mesmo quando o medo ainda tá ali. Ela sorriu. Então a gente é corajosa. Nos abraçamos ali, sob o som suave da chuva. E pela primeira vez, não parecia uma despedida. Parecia começo. O tempo passou sem alarde, como quem aprende a andar descalço para não acordar o passado. Depois da matéria, vieram os dias de incerteza, de olhares curiosos e mensagens demais. Mas vieram também as mensagens bonitas, mulheres que escreveram dizendo que se reconheceram nas minhas palavras, que também amaram com medo, que também sobreviveram ao silêncio. Helena dizia que cada uma delas era uma semente, e que agora o que a gente tinha que fazer era plantar. Foi dela a ideia de abrir o café. Um lugar para quem precisa respirar, ela disse. Para quem carrega a história demais e quer se sentir leve um pouco. Eu ri. E quem vai querer ser cliente de duas mulheres que viraram notícia? Justamente por isso. Ela sorriu. Porque a gente sabe o que é ser olhada demais. E foi assim que começou o Café Aurora, um nome que ela escolheu porque dizia que toda aurora é prova de que o escuro não vence sempre. Alugamos uma casinha no centro da cidade, com janelas grandes e paredes brancas. Pintei uma delas com uma frase que Helena escreveu num papel de pão. Não é preciso esquecer o que dói, é só aprender a cuidar. Nos primeiros meses, o café ficou quase vazio. Mas Helena nunca perdeu a fé. Enquanto eu me preocupava com números, ela se preocupava com flores. As pessoas vêm quando sentirem o cheiro certo, dizia. E ela estava certa. Aos poucos, o cheiro de café fresco e bolo de milho começou a se espalhar pela rua. Vieram os curiosos, depois os fiéis. Vieram mulheres com olhares cansados, homens com mãos trêmulas, jovens com sonhos confusos. E a todos, Helena servia o mesmo sorriso calmo, o mesmo cuidado silencioso. Eu ficava atrás do balcão, observando. E em cada rosto que entrava, eu via um pedaço do que fomos. Feridas, medos, esperanças. Mas também coragem. Às vezes, à noite, depois que o último cliente ia embora, ficávamos sentadas nas cadeiras de fora, olhando o movimento da rua se acalmar. Sabe o que é engraçado? Eu dizia. Eu sempre achei que minha história fosse um fim. E não é? Ela perguntava, brincando. Não. É um começo. Só que eu precisei perder tudo para descobrir. Helena segurava minha mão por baixo da mesa. E naquele gesto, eu sentia o tipo de amor que não precisa de promessas, só de presença. Um dia, uma mulher de cabelos grisalhos entrou no café. Pediu um café preto e ficou um tempo me observando. Depois se aproximou e disse. Você é a Isadora, não é? Meu corpo ainda reagia a esse tipo de pergunta. Mas o tom dela era diferente. Eu sou, sim. Ela assentiu. Eu li sua história. Queria te agradecer. Agradecer? Eu vivi algo parecido. Só que nunca contei para ninguém. Você me deu coragem. As palavras dela ficaram comigo por dias. Naquela noite, contei para Helena. Ela sorriu, me abraçou por trás e disse baixinho. Tá vendo? O silêncio entre nós virou voz pros outros. E era verdade. Meses depois, o café ganhou vida própria. Gente de outras cidades vinha para conhecer. Alguns só queriam o café. Outros, o que a gente servia junto com ele, acolhimento. Um dia, Helena colocou uma pequena caixa no balcão com um bilhete escrito à mão. Conte aqui o que você nunca teve coragem de dizer. Ninguém vai julgar. Ninguém vai responder. Às vezes, a gente só precisa ser ouvido em silêncio. A caixa encheu em uma semana. Cartas de amores perdidos, de mães cansadas, de gente que só queria existir sem medo. Eu lia algumas à noite, chorando e sorrindo. E Helena me dizia, viu, a gente não conserta o mundo, mas dá um pouco de abrigo para ele. Num domingo qualquer, enquanto ela fechava as janelas, olhei em volta. O som do moinho de café, o cheiro de pão, o sol entrando pelas frestas. E pensei no quanto as coisas mudam sem que a gente perceba. Um dia eu fui o escândalo. Hoje, sou só alguém que sobreviveu, e que ama. Helena veio até mim, o avental sujo de farinha. Em que você tá pensando? Que tudo isso parece sonho. Ela sorriu. Então não acorda. Encostei a cabeça no ombro dela e fechei os olhos. Lá fora, o céu começava a mudar de cor, e o cheiro de chuva se misturava ao de café. E eu entendi, finalmente, o que era paz. Não o silêncio que esconde, mas o silêncio que acolhe.